Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin e se você está pensando em criar uma campanha de vídeo para aparecer lá no YouTube, independente do objetivo, seja para gerar lead, seja para fazer posicionamento, fidelização de marca, awareness, independente do objetivo que você tenha, presta atenção nesse conteúdo, porque você, antes de criar a campanha, pode criar uma previsibilidade sobre o retorno que essa campanha trará para você. O Google ele disponibiliza uma ferramenta chamada Planejador de Alcance, parecido com um planejador de palavras-chave que nós temos quando nós vamos trabalhar com campanha de pesquisa. Então, o planejador de alcance, como eu citei que é parecido com o planejador de palavras-chave, ele serve justamente para poder nos ajudar, nos amparar a criar uma previsibilidade de retorno antes de nós realmente, de fato, realizarmos, criarmos a campanha de vídeo. Através do planejador de alcance, nós conseguimos, por exemplo, identificar qual será o volume, ou seja, o alcance, a quantidade de pessoas que eu irei impactar. Eu conseguirei estimar se o orçamento que eu estou disposto a realizar é o suficiente ou, inclusive, se ele está acima, olha só, observe o que eu estou fazendo, acima do que deveria, porque não adianta nada você impactar um público dentro desse que você selecionou, da sua segmentação, que não faça sentido para você. Você começa a observar, através do planejador de alcance, que o seu CPA, a pensar que você esteja, por exemplo, criando uma campanha de vídeo para poder gerar contato, gerar lead ou bater venda em loja virtual. Você observa que o seu CPA começa a ficar muito elevado. Quando ele começa a se elevar muito, é justamente pelo fato de que saturou o público, é pelo fato de que agora o Google está buscando entregar o seu anúncio para públicos que não é o seu alvo. Isso tudo você consegue identificar utilizando o planejador de alcance. Então é isso que eu quero trazer para você agora. Como que nós vamos utilizar o planejador de alcance? Para o que se utiliza o planejador de alcance? Nesse momento, você já tem esse conhecimento. Antes, então, de criar uma campanha de vídeo, é sempre importante, sim, visitar, revisitar, criar um plano com o planejador de alcance. Beleza? Vamos lá, então, aqui para a tela do meu computador para que você possa aprender? Antes de você aprender a trabalhar com planejador de alcance, para você, antes de criar sua campanha de vídeo, ter essa segurança que você não vai perder dinheiro criando uma campanha de vídeo sem criar essa previsibilidade, eu convido você, na descrição desse vídeo, deixei o link do nosso grupo no WhatsApp da Mazzucchin Plus, que é a nossa escola para formação de profissionais de alta performance em marketing digital, vendas, tecnologia. Tem um grupo, tem um link para o grupo, é totalmente gratuito o grupo. Lá nós discutimos sobre marketing, lá nós discutimos sobre gestão de tráfego, monitoramento, sobre vendas, sobre negócios de maneira geral. Fica então aqui o convite para que você possa participar deste grupo, beleza? Vem cá então para a tela do meu computador e vamos dar uma olhadinha aqui no planejador de alcance. Vamos dar uma olhadinha aqui no planejador de alcance. Deixei uma conta aberta aqui, essa conta inclusive nós utilizamos bastante ao decorrer dos nossos vídeos. Bom, o planejador de alcance, ele fica dentro da guia de planejamento. Então eu venho aqui em ferramentas, tá? E eu tenho aqui planejamento. Então observa, ó, planejador de palavras-chave, que muito provavelmente você já deve ter ouvido falar, onde nós podemos fazer o planejamento quando nós estamos trabalhando com campanha de pesquisa. E aqui eu tenho o planejador de alcance. Vou clicar aqui em planejador de alcance. Clicando em planejador de alcance, essa conta aqui ela não tem nenhum plano definido, ela não tem nenhum plano já criado. Para poder criar um plano, eu vou clicar em novo plano, ou então aqui no símbolo de adição, tanto faz, clico nele. Ele já mostra que os canais, ó, que nós vamos trabalhar, o planejador de alcance é para o YouTube, clico aqui em próxima, e a partir disso eu posso começar a criar o meu planejamento. Então vamos lá, o canal que eu vou trabalhar é YouTube, a moeda aqui é o real, datas, aqui eu defino qual é o período ao qual eu vou trabalhar, que esse planejamento, na verdade, ele será desenvolvido. Então aqui está, por exemplo, do dia 1º ao dia 28 de março. Aí você poderia definir outras datas para esse planejamento. Aqui nós vamos fazer a segmentação, uma das partes mais importantes, é a segmentação. Lembrando que isso aqui é um planejamento. Não necessariamente o que nós fizermos nesse planejamento, efetivamente, quando nós colocarmos em prática, é o que vai acontecer. Mas tem uma tendência de que isso é o que aconteça, tá? Então, qual que é a segmentação que você fará, que você imagina que faça sentido para a sua campanha de vídeo? Aqui, por exemplo, eu tenho todas as pessoas. Não são todas as pessoas. Eu tenho a idade correta, eu vendo mais para mulheres, enfim. Então, você consegue, por exemplo, ó, segmentar a idade e gênero específico. E aqui você consegue, então, definir a idade. Você consegue definir aqui, por exemplo, colocar só para o sexo feminino. Então, somente o sexo feminino é que visualizará a sua campanha. Lembrando que eu não estou criando a campanha aqui, estou apenas criando o planejamento, fazendo, na verdade, um planejamento.
No meu caso, que eu vou deixar ambos, vou colocar aqui, por exemplo, pessoas de 25 a 40, não, 25 a 54. Então, pessoas de 25 a 54 anos, ambos os sexos, tanto feminino quanto masculino, para a nível de aula, a nível de conteúdo, vamos imaginar, por exemplo, aqui como na Mazuquim, vamos imaginar a nível da Mazuquim assessoria, que nós temos clientes ao qual nós ajudamos no processo de marketing e vendas. Então, público de 25 a 54 anos, tanto mulher quanto homem. Aqui, sublocal, aqui é o local efetivamente que você quer colocar para poder fazer a segmentação. Então, aqui, se eu clicar aqui em adicionar, eu tenho os estados brasileiros, tá? Então, aqui eu tenho aqui os estados. Vamos imaginar que eu esteja rodando nível Brasil, então eu vou deixar sem sublocal. Se eu estou rodando para um estado específico, então eu posso selecionar aqui para qual estado que eu estou fazendo, quero criar esse planejamento. Então, vamos imaginar, por exemplo, aqui, ó, se eu estivesse em São Paulo, como de fato eu estou em São Paulo. A partir desse momento aqui, eu vou selecionar São Paulo, estado de São Paulo, pronto, venho para cá, o orçamento. Ó, ele deu esse orçamento aqui de 2.600.000, mas obviamente você pode selecionar algum outro orçamento. Esse eu sei que é o mínimo para você, né? 2.600.000, mas talvez você queira investir um pouco mais, quem sabe? Bom, eu vou colocar aqui algo mais factível, algo que geralmente é o que a audiência mais trabalha com campanha, seja campanha de Warners ou tentativa de lead por campanha de vídeo. Vamos pensar em R$1.000, tá? Dentro desse período que nós estejamos falando, o período qualquer, do dia 1º ao dia 28 de março, eu coloquei R$1.000 dentro desse período, poderia ser um pouco mais, menos, enfim. É um valor muito, muito baixo nesse tipo de campanha, geralmente não funciona, tá? Então, R$1.000 ali, vamos pensar como o piso, é o mínimo para nós podermos começar a trabalhar. Aqui eu tenho, então, o público que eu vou segmentar efetivamente. Já comecei a fazer segmentação aqui, né, do público, mas eu também venho aqui no público e eu posso colocar públicos que, inclusive, eu já tenha criado anteriormente. Eu posso trabalhar com públicos já pré-definidos no Google Ads. Nesse caso aqui, ele está puxando os públicos, inclusive, que já tem aqui em campanhas dentro dessa conta, como, por exemplo, ó, público de serviços comerciais, o que mais que eu tenho aqui que faz sentido? Ó, público de publicidade e marketing, público financeiro para empresa, que possivelmente são, aqui dentro desse público, pode ser que eu tenha empreendedores, pode ser que eu tenha pessoas que faça sentido para aqui entre aspas, tá? Nesse exemplo hipotético, como se eu estivesse buscando trazer empreendedores para minha base. Eu poderia escrever aqui também, ó, eu posso escrever, funciona exatamente como as demais campanhas que nós temos de segmentação. Então, se você ver, por exemplo, aqui empresa, ou empresário que seja, ó, abrirá uma empresa em breve. Então, poxa, faz sentido, talvez quem vai abrir uma empresa em breve, talvez precise de uma consultoria de marketing, uma consultoria comercial. Então, você vai selecionando os seus públicos, a criação de empresas. São pessoas que estão no processo de criação da empresa ou criou a empresa recentemente, né? Então, eu posso aqui, ó, abrir uma empresa recentemente. Enfim, então eu vou selecionando quais públicos fazem sentido. Você vai observar de acordo com os públicos do seu negócio e o negócio do seu cliente, mediante, assim, qual é o objetivo que você está fazendo esse planejamento, né? Ou melhor, para quem você está fazendo esse planejamento, se é para você ou para um cliente seu, do seu negócio, da sua agência. Bom, aqui eu tenho os dispositivos que nós iremos trabalhar. Ponto importante também, é só clicar aqui em procurar, funciona da mesma forma. Eu também poderia colocar, quero fazer, por exemplo, um trabalho de remarketing. Então, eu também tenho aqui a possibilidade, ó, todos os usuários aqui do Google Analytics. Eu também conseguiria, usuários do YouTube, ó, pessoas que assistiram um vídeo, pessoas que engajaram no canal da Mazuquim, pessoas que curtiram, enfim, são todos os públicos que dentro dessa conta nós temos tanto de públicos do YouTube, quanto de públicos também visitantes do site. Ou seja, eu também posso fazer esse tipo de segmentação como um remarketing, nesse exemplo. Os dispositivos que eu quero segmentar, então computador, tablet, smartphone, não, vai ser um trabalho aqui de buscar gerar lead. Então Smart TV eu sei que dificilmente vai gerar lead diretamente. Ele vai, na verdade, ajudar no processo construtivo para gerar lead, mas não vai me ajudar, não vai, na verdade, ser o último clique. Então eu vou desmarcar, então eu não vou trabalhar com Smart TV. Então, de acordo com o seu objetivo. Não, tô trabalhando com Warners, tô trabalhando com um processo de posicionamento e fidelização de marca. Pô, faz total sentido também, então, trabalhar com Smart TV, até porque muitas vezes na Smart TV é onde a pessoa está mais relaxada, mais tranquila, assistindo talvez ali um podcast, e ali você vai impactar essa pessoa num momento que talvez seja bastante receptiva esse impacto que você trará para ela. Claro, sempre, aí já uma dica extra,
ao trabalhar com segmentação de Smart TV, eu falo Smart TV, mas é YouTube em geral. Sempre busque na sua segmentação, principalmente se você vai segmentar por canais, o vídeo que você vai exibir para essa pessoa ter conexão com aquele macroambiente. Então, se é um vídeo, por exemplo, que é um podcast que está falando sobre investimento, sobre finanças, que faz total sentido no começo do vídeo você ter algum enfoque inicial, mesmo que depois você vai, claro, falar daquilo que faça do seu produto, do seu serviço, mas que dê que tenha algum relacionamento com aquilo que aquela pessoa vai começar a assistir ou com o que ela está assistindo, né? Então, se eu, por exemplo, se eu sou um vendedor, se eu estou vendendo talvez aqui aparelhos para de AirPods, né, para que as pessoas elas possam, enfim, curtir sua música ou, enfim, participar das suas reuniões e assim por diante, e é um vídeo talvez de finanças que eu esteja impactando, que eu vá exibir o meu anúncio, eu posso tranquilamente associar esse assunto desse vídeo com o meu produto, algo como, por exemplo, ei, você aí que está assistindo esse vídeo de finanças, se eu sei que você está assistindo esse vídeo, então você quer economizar, não é verdade? Só que você quer economizar com qualidade. Eu trago aqui para você, então, a melhor experiência que você tem em áudio, etc, 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 etc. Enfim, então é sempre importante você fazer essa conexão. Por que, Danilo, que você está me falando isso? Estou te falando isso daí porque eu estou ensinando você a trabalhar com planejador de alcance, que ele é focado no YouTube. E no YouTube funciona melhor, você consegue converter mais, não só com uma segmentação perfeita, maravilhosa, mas principalmente também com o seu criativo. O seu criativo, ele dita muito o sucesso ou fracasso de suas campanhas, tá? Ou seja, o seu vídeo. Eu posso selecionar aqui também limite de frequência, então qual é a frequência que eu quero que exista de visualização desse consumidor. Então eu posso selecionar qual é a frequência desejada, vou deixar aqui sem nada, tá, de frequência. E aqui eu tenho duas opções. Eu tenho a primeira, que é a padrão, que o Google ele já disponibiliza. Ó, qual é o seu objetivo, hein, Danilo? O seu objetivo é o Warners, aí aqui, ó, campanha de alcance de vídeo, alcance eficiente. Essa Warners aqui, ela vai aparecer, lembrando que tanto essa Warners quanto essa Warners, ela aparece em stream, ou seja, o que é o in-stream? In-stream é a relação de que o anúncio aparecerá antes de um vídeo que esse consumidor, esse usuário estiver assistindo, ou durante ele estiver assistindo esse vídeo, ou no finalzinho do vídeo, quando ele vai ser impactado por esse anúncio. Só que aqui, no alcance eficiente, observa o que o Google ele diz: maximize seu alcance veiculando anúncios em diversos formatos e plataformas, incluindo anúncios bumper, em stream puláveis, em feed e shorts. Já neste daqui, observa que ele é não pulável. Então eu tô falando mais dos anúncios bumpers, que são os anúncios não puláveis. Ambos têm o mesmo objetivo, é para Warners, né? Então, posicionamento e fidelização de marca, entretanto com nuances diferentes. Esse daqui, obrigatoriamente, as pessoas visualizarão o seu recado. Já nesse daqui, não necessariamente. A pessoa ela pode assistir por 5 segundos apenas e depois ela pode pular. Bom, consideração, aí aqui dentro da consideração, nós vamos pagar em CPV, o que esses dois primeiros nós pagamos em CPM, custo por 1.000, aqui nós pagamos em custo por visualização. O foco é fazer com que a pessoa assista o seu conteúdo. Então ela tem que assistir o seu conteúdo, aí nós estamos falando de 30 segundos, assistir o conteúdo para ser considerado uma visualização, ou se tiver menos tempo o seu vídeo, o tempo que o vídeo tiver, e aí é um trabalho de consideração. Então você vai escolher, mesmo que o seu trabalho é de posicionamento e fidelização de marca, o que faz mais sentido para você? Qual desses três é o que faz mais sentido para você? Aí é uma relação mesmo de pensar, raciocinar e tomar uma decisão. Já esse quarto aqui, ele é focado em conversão, então ele é focado em gerar venda, ele é focado em gerar ação de valor preenchimento de formulário para gerar lead, enfim, então é focado, é bem diferente. Esses três aqui, o foco realmente é para posicionamento e fidelização, com formas diferentes, métodos diferentes, mas o foco ele é o mesmo. Esse daqui já não, ele é efetivamente para fazer com que você possa ter lead ou venda em sua loja virtual. Quem trabalha, por exemplo, com um canal no YouTube e quer fazer o YouTube crescer, consideração faz mais sentido se comparado a esses dois aqui, tá? Só esse é um ponto importante. E o Google lançou recentemente uma combinação entre esses caras aqui, uma combinação entre as campanhas e os objetivos. Porque, ó, eu posso ter os planos avançados, eu posso ter aqui de ação, então eu posso, dentro da ação, eu posso ter aqui, ó, campanha de alcance de vídeo que utiliza CPM, que é 20%, 10% campanha de visualização de vídeos, que é o CPV, que é esse cara aqui, CPV, consideração. E eu tenho 70% de geração de demanda, que é a ação, que eu pago em CPA, custo por aquisição, vou pagar o clique realizado. Então, aqui já são, o que nós temos? Nós temos as combinações de elementos diferentes,
que o Google criou para nós. Isso para ação, para gerar a ação de valor, lead ou venda, por exemplo. Esse daqui é para posicionamento e fidelização de marca. Então, em Warners, eu tenho campanha de alcance de vídeo, CPM, 65%, 20% campanha de visualização de vídeo, 15% geração de demanda. Ou eu posso fazer um personalizado também. Se eu clicar aqui, crio o seu, eu consigo fazer um personalizado. Se eu clicar aqui, ó, aí eu posso personalizar. Warners, consideração, ação. Se eu clicar, por exemplo, aqui em ação, aí eu posso ir personalizando. O método de compra e só um ponto bastante legal de falar, viu? Que eu observo que tem pessoas que erram. Poucas pessoas hoje utilizam o planejador de alcance, mas aqueles poucos que utilizaram me fizeram... eu já tive pergunta baseado nesse método de compra, que é o leilão ou reserva. Me perguntando o seguinte, como que eu faço para reservar espaço publicitário utilizando o Google Ads? Vamos só então dar um passinho para trás. Qual é a diferença entre leilão e reserva? Leilão é o formato do Google. Google sempre será leilão. Google Ads, tá? Sempre será leilão. Agora, reserva, nós temos, por exemplo, o Masthead, que é o anúncio publicitário que fica aparecendo no topo da página do YouTube. Então, se eu for, por exemplo, querer que meu anúncio ele apareça no topo da página do YouTube, eu não consigo fazer via leilão. Eu preciso de fazer uma reserva, tá? Então, aqui, ó, os Masthead, que é a reserva, e aí eu posso, a partir desse momento, por exemplo, querendo que o meu anúncio seja aqui de Mastheads, eu precisarei de estabelecer relacionamento, entrar em contato com o YouTube, com o Google, para que então o Google ele me traga qual que é o valor que ficará para eu poder fazer essa reserva. Então eu não consigo fazer pelo Google Ads a reserva. O que eu vi ultimamente, assim, aqui no Brasil, é que depende muito da época, é claro, né? Mas, em média, 300 mil reais dia é o valor que está para você poder fazer, que aí você paga por CPD, que é custo por dia, CPD. Você paga por custo por dia quando é o anúncio de Masthead. Bom, enfim, nós então não vamos utilizar reserva, sempre será leilão quando nós estivermos falando de investimentos menores. Aqui eu estou falando de investimento de R$ 1.000. Para eu poder investir no topo lá do YouTube, eu estaria falando de pelo menos algo próximo a 299 mil a mais para eu aparecer em um dia, não em 28 dias, 29, como é o planejamento que nós estamos fazendo. Coloco então aqui leilão, aí o formato do anúncio eu tenho que escolher também, aí eu posso a campanha para visualização de vídeos, em stream pulável, vídeo em feed, ou seja, aqui eu estou fazendo manualmente, tá? Se eu não quiser ter esse trabalho de fazer manualmente, eu posso escolher um mix aqui do Google que ele disponibiliza. Lembra que eu cliquei aqui em Cria o Seu? Poderia escolher a ação, por exemplo, e a partir desse momento eu tenho aqui as opções, né? Eu tenho as opções que eu irei trabalhar. Esse daqui são os novos, viu? Esse recurso aqui, ele é novo, não vou conseguir dizer para você exatamente quando foi que foi disponibilizado pelo Google, mas é bem recente mesmo. Eu gravo esse vídeo dia 18 de fevereiro de 2025, mas é bem recente, faz pouquíssimo tempo. Bom, eu vou escolher aqui a ação, porque vamos imaginar que o meu objetivo é captar clientes pelo vídeo no YouTube. Então, eu vou trabalhar aqui com ação. Ah, Danilo, mas não poderia ser essa ação aqui também? Poderia, tá? Entretanto, aqui eu vou trabalhar com uma campanha única de geração de demanda. Agora aqui eu vou trabalhar com campanhas diferentes. A ideia aqui é eu ter 3 campanhas diferentes. Aí você fala pra mim assim, mas Danilo, por que você escolheu esse daqui e não este daqui? Porque eu estou falando de um orçamento, lembra que o meu orçamento é de R$ 1.000, é muito baixo. Então, para eu trabalhar com mais campanhas, eu preciso de um orçamento maior. Então, nessa hipótese que eu estou levantando aqui, eu prefiro essa. Deu para entender isso? Dúvidas, coloca nos comentários e eu te ajudo o mais rápido possível. Bom, como eu escolhi a campanha para me gerar lead, para me gerar ação de valor, pode ser lead, venda, enfim, eu vou ter que escolher, colocar aqui o meu CVR. O que é o CVR? É a taxa de conversão que eu acredito que eu terei. E aí o Google ele até traz estimativas, né? Ó, calma lá, hein? Cuidado com as estimativas. Estimativa alta, 1,70. Eu pensei que eu ia converter 5%, 10%, 15%. Calma, isso aqui não é campanha de pesquisa. Isso aqui é campanha de vídeo. Então, minha recomendação para você é trabalhar entre 0,5%, no máximo 1%. Depende, claro, da área de atuação, depende se está trabalhando inclusive com alguma pessoa já com bastante aceitação, por exemplo, um famoso que fez o vídeo, aí tem uma aceitação alta, mas também muitas vezes gera lead irrelevante, mas aí já é outro assunto, não vamos nem entrar para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu vou colocar aqui no meu caso, vou colocar aqui que eu tenho a intenção de 0,5%, tá? De 0,5% gerar de conversão dentro dessa simulação. Aí eu clico agora aqui em exibir simulação
E agora aqui o Google ele vai criar, já criou a minha simulação. Agora eu tenho aqui o alcance do público-alvo superior a 1, ou seja, aqui eu estou falando de pessoas que foram impactadas, tá? 69.700, aqui eu tenho CPM que eu vou pagar, ó, de 13,71. Então agora aqui, olha só, antes de você criar a campanha, se você for criar uma campanha de CPM, você já sabe, o seu CPM tem que ser esse daqui, de 13,71, porque muitos também têm essa dúvida, né? Qual que é o CPM que eu vou usar? Você já sabe, olha só, dentro dessa configuração, o teu custo por aquisição de cliente, ou nesse caso de lead, né, de geração de contato, perdão, não de cliente, se você, claro, estiver pensando em lead, não em venda direta, são de R$ 28,57. E aí, é saudável para você ou não? Não, no máximo eu posso pagar R$10. Então, possivelmente essa campanha de vídeo não é o ideal para você. Porque aqui são R$ 28,57 que o Google está estimando. 36 leads nós teremos dentro desse período com esse investimento aqui de R$1.000. Ah, mas eu quero aumentar meu orçamento. Você pode aumentar aqui. O que mais que eu quero trazer para você que faça sentido? Ó, o CVR, eu coloquei lá 0,50, ó, dá 0,49%, bem próximo do que eu coloquei. Tá? A população aqui eu não tenho, por causa da segmentação, depende da segmentação. Depende da segmentação eu consigo visualizar a população pelo IBGE e a população também pelo YouTube, ou seja, quantas pessoas de fato que eu estou segmentando dentro desse público. Agora, um ponto legal que eu gosto sempre de olhar aqui no planejador de alcance é quanto à saturação do público. Como assim a saturação do público? Por exemplo, aqui o meu CPA está em R$ 28,57. Aí vamos imaginar que o cliente fala assim, não, Danilo, R$1.000 não, eu quero investir 10. Então tudo bem, legal. Vamos investir 10, se é o que você tem como budget, vamos colocar aqui o investimento de R$10.000. Né? Vamos colocar aqui o investimento, opa, vamos lá, R$10.000. R$10.000 eu coloquei aqui de investimento. Aí, observa o seguinte agora, o meu CPA, ele foi para R$ 86,96, ele aumentou demais. Então, como o meu CPA ele aumentou demais, o que eu iria fazer aqui se eu estivesse criando, fosse criar uma campanha? Eu iria repensar a minha segmentação, porque provavelmente eu tive um ponto de saturação. Com R$10.000 nesse período que nós estejamos falando aí, do dia 1 ao dia 28, R$10.000 é muita coisa para essa segmentação que eu fiz, porque elevou demais, de 20 tralalá, foi para 86,96, é muita coisa. E minhas conversões, que estava 30 e poucas conversões, ó, foi para 115, tudo bem, aumentou, mas observa o seguinte, eu tive uma queda abrupta de taxa de conversão. Significa dizer o seguinte, significa dizer que ou eu cheguei já nesse ponto de saturação, aqui eu estou tendo um crescimento de conversões, ó, claro, naturalmente, mas eu enxergo como um valor muito elevado de CPA e a partir desse momento, então, eu iria buscar trabalhar com outras segmentações diferentes. Talvez com 10.000 eu não utilizaria só uma campanha. Lembra que eu escolhi somente uma campanha para poder trabalhar, que é a campanha de geração de demanda? Mas eu trabalharia então com outras campanhas, com aquele conjunto que mostrou, por exemplo, com a campanha com a consideração, utilizando um in-stream pulável, trabalharia pagando então em CPM, em CPV, mais a campanha de geração de demanda pagando aqui, objetivando, na verdade, com que eu tivesse um CPA, um custo por aquisição, que fosse saudável. Porque agora o meu orçamento ele é maior do que a segmentação, enfim, que eu fiz. Um ponto importante que nós temos que entender, quando eu falo de ponto de saturação, é o seguinte, quanto dinheiro você colocar aqui, quanto dinheiro eu for colocar, se eu colocar R$15.000, o Google ele vai aceitar. Ele permite com que eu faça segmentação e toque o barco, vida que segue. Olha só, já foi para R$106 o CPA. Qual que é o problema aqui? O problema é o seguinte, que você tem que entender e que tem que ficar muito claro. Você fez a segmentação, mas dentro dessa segmentação, qual que é o público bom para você realmente? Não é toda aquela segmentação que é boa para você ou para o seu cliente. Então, o ponto de saturação ele acontece quando? Quando você já atingiu o suprassumo daquele público que você segmentou. Quando você já atingiu o suprassumo daquele público, que é aquele público ideal dentro da segmentação que você colocou, saturou. Então agora o que você faz? Deixa guardadinho aqui numa caixinha e pense em outras campanhas. Pense em outras estratégias. Ou vai pegar essa campanha e vai ter que ampliar essa campanha mais, que aí não é muito minha recomendação, é realmente criar outras campanhas. Mas enfim, toma bastante cuidado com o ponto de saturação,
Porque quando você tem um budget maior, o teu CPA, o teu custo por aquisição, ele pode ficar muito elevado justamente porque você tem muito orçamento. Então faz sentido você compor com um budget menor, em cada campanha, até compor o orçamento total hipotético de 15 mil reais ou de 10 mil reais e assim por diante, tá? Então aqui eu trouxe para você um pouco do planejador de alcance e a partir do momento que você quiser salvar esse planejador de alcance, ele não está salvo para você fazer em algum determinado momento. Só antes de finalizar aqui o nosso conteúdo, ó, você pode continuar as segmentações. Se você quiser alterar aqui os dispositivos, se você quiser alterar o limite de frequência, você pode também. Mas se eu quiser salvar, clico aqui em salvar, dou um nome para ele, salvo. E pronto, já terei salvo aqui, ó, meu plano já está salvo. E se eu quisesse voltar para o planejador de alcance, agora eu tenho o mesmo aqui. Enfim, toda vez que eu quisesse voltar a visualizar o meu planejador de alcance, até mesmo fazer edições, alterações nesse planejador de alcance, eu também conseguiria realizar. E é isso, ao utilizar o planejador de alcance, você evita perder dinheiro criando campanha no YouTube, por exemplo, com público saturado, aumentando o teu CPA. Enfim, se esse conteúdo ele foi relevante para você, que você possa curtir, que você possa compartilhar, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita. Lembre-se que tem aqui na descrição desse vídeo um link para o nosso grupo no WhatsApp, para que você possa se conectar conosco, para que você possa perguntar, ajudar também os demais. E é claro, nós como Mazuquim estaremos aqui dispostos para poder ajudar você na sua jornada. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Estamos sempre online.